Vamos dar continuidade então às nossas exposições no livro de Miqueias. Então abra sua Bíblia aí em Miqueias capítulo 2. Nós vamos ler o verso 12 e 13. Todos acharam aí? Miqueias capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo, congregarei o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei adiante deles, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à sua frente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de lermos e meditarmos na Tua Palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ajude a compreender as Santas Escrituras, abrindo o nosso entendimento e quebrantando o nosso coração, de forma que possamos nos ajustar e nos moldar à Tua Palavra e à Tua vontade. É assim que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente aqui no texto, vocês sabem, ou pelo menos alguns sabem aqui, que eu trabalho numa empresa de arquitetura e paisagismo. Eu já contei, acho que eu já contei essa história aqui, mas houve um momento em que nós estávamos numa obra, fazendo uma entrega de plantas, de vasos, etc. e tal, e na empresa que a gente ia fazer essa entrega, nós tínhamos que acessar pelas docas, que é um lugar bem grande, que é específico para entregas, etc. e tal. E nós tínhamos muita coisa para entregar. E fomos entregando lá, e a gente conseguiu lá ir acomodando os vasos num determinado lugar, para depois subir para o lugar que onde os vasos seriam instalados. E nessa, os meninos lá da equipe estavam subindo com os vasos, e eu estava ajudando na logística lá do caminhão para colocar nesse espaço que a gente conseguiu. Num desses intervalos, enquanto os meninos estavam lá em cima e eu estava no caminhão ajudando a pegar os vasos, já tinha alguns vasos lá. Quando eu voltei, tinha uma mulher pegando uma planta de dentro do vaso. Pegou de dentro do vaso e estava escondendo no meio das coisas dela lá. E aí, bem na hora que eu cheguei, daí eu peguei e falei: o que você está fazendo? Eu falei: não, ninguém viu, não tem problema, é só uma plantinha aqui, ninguém viu. Eu falei: não, eu vi. Como ninguém viu? Eu vi. E isso aqui é do cliente, o cliente pagou por isso. Agora eu vou chegar lá no cliente, faltando uma planta no vaso, e ficou um buraco lá, Não tem problema, e foi embora. Subi no andar, comuniquei o engenheiro da obra, comuniquei o cliente, comuniquei a diretora da empresa que eu trabalho. Eu falei: olha, aconteceu isso, tirei foto, tudo, relatei tudo. Por fim, chegou na segurança do condomínio. Esses lugares tem câmera para tudo que é lado, Aí puxaram na câmera, viram a mulher tirando a planta de dentro do vaso. Consequência, foi despedida. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado tem consequências. E não tem consequências somente para aquele que pecou, tem consequências também para os outros. Imagina aquela mulher trabalhava, não era por hobby, ela trabalhava porque precisava ajudar em casa. Então ela ficou sem emprego, ficou sem levar o sustento para sua casa, sem ajudar a sua família. Então toda a sua família foi afetada por conta dela ter pego uma planta sem autorização, ela roubou. E foi pega nas câmeras lá, e como consequência, então, não somente ela, mas todas as pessoas que estão perto dela, também foram afetadas. E nós temos visto aqui, já nas nossas exposições aqui em Miqueias, como Miqueias, ele também tem tratado desse assunto. Como ele tem, com lamentação, denunciado o pecado do povo de Deus, Na semana passada, o pastor Silvio expôs aqui como Miqueias confrontou os falsos profetas, os falsos e mentirosos
profetas que estavam desviando, né, os seus ouvintes, né, da palavra de Deus, estavam desviando aquele povo de Deus, ainda fomentando, né, no coração daquelas pessoas o próprio pecado, como se o pecado não tivesse consequências. Só que a consequência do pecado do povo afetou não somente aqueles que estavam se afastando de Deus, não somente os falsos profetas, afetou até mesmo aqueles que eram fiéis ao Senhor. Aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor também foram afetados pela consequência do pecado daquelas pessoas. E Miqueias então confronta esses pensamentos, porque os profetas estavam falando como se eles pudessem viver daquela maneira e não haveria consequências, como se o juízo de Deus não fosse cair sobre eles, mas caiu, né? E Miqueias então confronta esse pensamento, né? E mostra que tudo tem consequência, que o pecado tem consequência. Agora, nesses 2 últimos versos aqui desse capítulo, após todo esse confronto, né, anterior, Miqueias, ele se dirige a um grupo que tinha a princípio escapado, né, lá de Samaria, e tinha buscado refúgio em Jerusalém. Mas a ira de Deus, né, o julgamento de Deus também chegaria lá em Jerusalém. Mas esse povo, eles tinham conseguido escapar ali daquele primeiro ataque da Assíria e conseguiram se refugiar lá em Jerusalém. Essas pessoas, ou dentro desse grupo de pessoas que conseguiu fugir e se refugiar em Jerusalém, haviam aqueles que eram piedosos, aqueles que não se voltaram para a idolatria, aqueles que não deixaram de confiar no poder salvador de Deus. Entre eles estavam aqueles que continuaram confiando na palavra de Deus, mas que também estavam sofrendo por causa dos pecados da nação, vamos dizer assim. A nação tinha pecado e eles também, apesar de manterem a sua fé, né, eles estavam sofrendo com as consequências do pecado da nação. E uma coisa que a gente tem que entender, eu quero frisar, é que, como eu já disse, quando alguém peca, as consequências também recaem sobre outros. Então, quando você peca, não pense que é só você que vai sofrer as consequências. A sua família sofre as consequências, seus amigos sofrem as consequências, as pessoas do seu trabalho sofrem as consequências, por causa do seu pecado também. E, pensando no sentido contrário, nós vemos o pecado de uma nação inteira recaindo também sobre aqueles que são fiéis ao Senhor, sobre aqueles que estão buscando uma vida de santidade. Não que eles sofrem toda a ira de Deus, mas sofrem também as consequências. Um país que peca, como a gente tem visto aqui, né, em todo o contexto de Miqueias, né, sofreu o ataque da Assíria, foi sitiado, perdeu a sua liberdade, perdeu a sua condição de viver e de sobreviver, perdeu toda a sua possibilidade de adorar livremente ao Senhor. Por quê? Porque o pecado de uma nação recai sobre toda a nação, nas consequências. E ele então se volta agora especificamente, como eu disse, depois de falar diretamente com os falsos profetas, com aqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus, né? Vocês se lembram, né? dos versos anteriores, né? Não preguem mais para nós, a gente não quer mais ouvir essas coisas, a gente não quer mais ouvir a verdade, a gente quer ouvir aquilo que satisfaz o nosso coração. Então, depois de Miqueias se dirigir a eles, agora Miqueias se dirige a esses piedosos, né, que ele chama de remanescentes, né? E ele classifica esses remanescentes como ovelhas. A estes, né, a este povo, a este remanescente, Miqueias dá uma palavra de esperança em meio ao sofrimento e à dor que eles estão passando por causa do pecado da nação. Miqueias traz uma palavra de esperança, e o título que eu quero dar para essa mensagem é Cristo, nossa viva esperança e salvação. Cristo, nossa viva esperança e salvação. Muito bem.
bem, Miqueias então se volta para os remanescentes, com essa palavra de esperança. Mas a palavra de esperança que Miqueias traz, e aqui é um ponto bastante importante que eu quero que você preste bem atenção, é que Miqueias não traz um conjunto de frases ou pensamentos, motivacionais do tipo, tudo vai dar certo, tudo vai mudar imediatamente. Não, a palavra de esperança que Miqueias traz, aponta para uma pessoa. Aponta para uma pessoa, não para uma imediata mudança de circunstância. Você que estava aqui há pouco na EBD, você vai... É quase que uma continuidade da nossa EBD essa mensagem. Porque Miqueias, ele não está falando aqui, olha ao redor, está vendo essa ruína? Tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. Não, Miqueias, nesse momento, ele aponta para o Messias. Ele diz para os remanescentes que eles deveriam centralizar toda a sua esperança e expectativa de salvação no Messias. Não na mudança de circunstância, não na mudança de situação, não na derrota dos inimigos, mas eles deveriam colocar e centralizar a sua esperança e a sua expectativa de salvação no Messias. E ele vai classificar aqui, o Messias como pastor e rei. Como pastor e rei. Veja que nesses dois versículos, Miqueias, ele é como se, vou usar a expressão que o pastor Silvio usou há pouco, na EBD, é como se o Miqueias pegasse na mão dos remanescentes, e aí não só na mão, mas no rosto, e voltasse o rosto dos remanescentes para o Messias, falar, olha para o Senhor. Vocês estão olhando aqui para essa situação que é de dor, que é de sofrimento, que é de angústia, que não é fácil de se lidar, mas tire os olhos disso, coloque os olhos no Senhor. E não somente os olhos, coloque toda a sua expectativa, toda a sua esperança, toda a sua fé no Senhor. Coloque sua fé no Messias, no Salvador. Mas ele já está vindo, ele vai resolver imediatamente. Não vai ser imediatamente. Mas coloque os seus olhos no Messias, coloque os seus olhos no Senhor, porque dele vem a salvação, porque Ele é a salvação. Não era uma questão de colocar uma esperança na mudança imediata da situação. É por isso que Miqueias, ele também vai apresentando, voltando a falar dos remanescentes, ele apresenta os remanescentes aqui como ovelhas. E ele também apresenta o Salvador, o Messias, como um resgatador, como o pastor, como o caminho, como a porta e como o rei. Olha como Miqueias aponta para o que agora nós sabemos que é Jesus. Ele mostra o resgatador como pastor, como caminho, como a porta e como rei. Dessa maneira, Miqueias claramente está dizendo, olha, aquele que é a sua esperança, ele está acima de todas essas questões que nós estamos passando. Porque Miqueias também não deixou, Miqueias não estava à parte do sofrimento, ele também estava sofrendo. Ele está apontando para aquele que haveria de vir. Ele estava apontando para aquele que traz uma mensagem de verdadeira esperança, mas que é a verdadeira esperança, que é o Messias. E é importante a gente observar aqui também que a mensagem de Miqueias, principalmente nesse ponto, quando ele está falando com os remanescentes, tem um caráter abrangente, tem um caráter unificador e ao mesmo tempo tem um caráter restritivo na sua profecia. Abrangente por quê? Porque ele está falando tanto para o reino do norte como para o reino do sul. Ele não está falando somente para os que estão em Jerusalém, não estão falando somente para aqueles que estão em Judá, ele está falando para toda a nação.
Então, se o pecado da nação tem consequências para toda a nação, Miqueias direciona a sua profecia agora, a sua palavra, também para toda a nação. Por isso que ela é abrangente. Ela é unificadora, essa mensagem, porque ele dirige a sua palavra ou a sua profecia a todo o povo da aliança. Então ele unifica o povo da aliança. E a gente tem que lembrar que naquela época a nação de Israel estava dividida entre norte e sul. Mas a sua profecia está englobando uma unificação, é uma palavra para o povo da aliança. Ok? Então é abrangente porque é para toda a nação, e ela é unificadora porque é para todo o povo da aliança, mas ao mesmo tempo ela é restritiva. Por que ela é restritiva? Porque ele fala para aqueles que dentre o povo da aliança são os remanescentes. Então de todo o povo para quem ele fala, de todo o povo da aliança para quem ele fala, ele dirige especificamente essa profecia para os remanescentes, aqueles que não se corromperam espiritualmente, não se tornaram idólatras, aqueles que não deram ouvidos para os falsos profetas, não rejeitaram a pregação fiel da palavra de Deus e esperavam somente no Deus vivo. Para estes, Miqueias agora está falando nesses 2 últimos versículos do capítulo 2. O que nós vemos é que depois de falar, né, com aqueles falsos profetas, os exploradores, né, os latifundiários ali que estavam explorando o povo, tanto politicamente como economicamente, né, e também falando com os líderes religiosos, ele se volta para esse povo que estava, os remanescentes que estavam espalhados, né, não estavam concentrados somente ali em Jerusalém, refugiados, mas para todos os remanescentes espalhados por toda a nação e, quiçá, por toda a terra. Mas esses remanescentes, eles foram preservados pelo próprio Deus em meio ao sofrimento e à dor causada pelo pecado da nação. Estes, apesar da sua fidelidade a Deus, né, os remanescentes, apesar da sua fidelidade a Deus, também estavam ali tristes, estavam ali, perderam os seus bens, perderam os seus campos, perderam suas casas, perderam os seus negócios, eles perderam uma série de coisas, mas Deus preservou a fé deles. Deus preservou a fé deles, e mesmo sofrendo tudo que estavam sofrendo, mesmo em meio à dor, eles não abandonaram a sã doutrina, eles não abandonaram a Deus. E Deus foi quem os preservou nesta condição. Eles não se prostituíram com outros deuses, não se entregaram ao pecado e nem mesmo à imoralidade sexual. Deus sempre preserva a fé daqueles que Ele escolheu, e Ele sempre preserva a fé daqueles que, contra toda a pressão do mundo, né, de um mundo perverso, continuam buscando a santidade e desejam ouvir a sua voz. Mas eles buscam a santidade não como uma forma de obra, né, vamos dizer assim. Eles não estão buscando a santidade somente porque eles estão querendo fugir do sofrimento. Eles buscam a santidade por causa do Deus que vive neles, por causa da fé que eles têm em Deus, porque eles querem agradar a Deus. Não é simplesmente porque eles querem fugir ou serem libertos do sofrimento que atinge todas as pessoas. Não, eles buscam a santidade porque eles têm se aproximado de Deus e têm conhecido cada vez mais a Deus. E essa deve ser a nossa motivação. Por que eu vou buscar uma vida de santidade? Porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero glorificar o seu nome. Por que eu anseio a vinda de Cristo? Para me libertar desse mundo tenebroso? Não, eu anseio a vinda de Cristo por causa de Cristo.
Por causa de Jesus, não é para eu me livrar desse mundo, não é para eu me livrar do sofrimento dessa terra, não é, ainda que essas coisas vão acontecer, de fato vão acontecer. Quando Jesus vier, nós vamos ser completamente libertos de todas as coisas que nos oprimem, que nos trazem doença, que trazem cansaço, que realmente traz dor ao nosso coração, à nossa vida e desafia a nossa fé. Nós vamos ser libertos de todas essas coisas, principalmente e substancialmente nós vamos ser libertos da escravidão completa do pecado. Nós não seremos nem mesmo tentados quando Jesus vier e nos libertar definitivamente. Nem mais você pode imaginar uma vida assim, que você não será mais tentado. Você não será mais tentado quando Jesus vier. Mas o meu desejo pela vinda de Cristo não é só para eu ficar livre das tentações que eu sofro hoje. O meu desejo pela vinda de Cristo é Ele. Ainda que todas essas coisas, como eu disse, vão acontecer, mas Ele é o desejo do meu coração. É por causa dele que eu quero que Ele venha, porque eu quero estar com Ele, porque eu quero passar a eternidade com Ele. Ele é o amado da nossa alma. E nesse mundo, enquanto nós ansiamos por Ele, enquanto nós buscamos ao Deus vivo, muitos podem perder a vida e muitos estão perdendo a vida por causa de Cristo. Mas Deus não permite que nem mesmo esses que estão perdendo a vida percam a fé, porque Deus preserva a fé daqueles que são dele. Os remanescentes são remanescentes, não se prostituem, não adoram outros deuses, porque Deus preserva a fé deles. E é esta a esperança que também nós devemos ter, que em meio às tentações que nós sofremos, em meio às pressões deste mundo tenebroso, em meio a esse mundo que se afasta cada vez mais de Deus, e não somente se afasta de Deus, mas se torna anti-Deus e anticristão, nós temos a esperança de que o Deus vivo preserva a fé que Ele mesmo colocou no nosso coração. Por meio do Espírito Santo nós somos preservados na fé, e porque Ele nos dá esta fé, que é o próprio Cristo, como nós vimos na EBD agora há pouco, porque Ele é a nossa fé, nós não sucumbimos às pressões, ao pecado e às mentiras deste mundo. A estes, e somente a estes, os remanescentes, que não rejeitam a Deus, para esses há a promessa de salvação eterna. A promessa de salvação eterna é para esses que têm sido preservados, têm tido a sua fé preservada pelo próprio Deus. Deus não abandona o seu povo no cativeiro, e nem abandona o seu povo sob as desgraças do pecado. O apóstolo João disse que somente aqueles que receberam Jesus, somente a eles, nós lemos esse texto na IBD, somente a esses foi dado o direito de serem filhos de Deus. Por que eu estou citando esse texto de João 1,12? Porque é justamente aqueles que Deus preservou, os remanescentes, a esses é dada a promessa da salvação eterna. A esses é dada a promessa da salvação eterna. Para os remanescentes escolhidos está reservada a salvação e a redenção. As consequências do pecado, evidente, como eu já disse, afetam a todos, mas a redenção, a alegria, a vida abundante, a certeza de vitória e a certeza de que a morte eterna não nos alcançará no vale da sombra da morte, só tem aqueles que são ovelhas do bom pastor. Somente esses têm essa certeza no coração e vivem debaixo dessa certeza e dessa fé. E é aqui que nós vemos Miqueias mais uma vez apontando para os atributos do Messias. Quais atributos? Pastor, o caminho, a porta e rei. E o ponto central aqui, desses dois versos, se volta para o início dessa sessão, que começa com ouvir. Ouça, preste atenção.
no que está sendo dito, em quem está falando. Esse é o ponto central aqui. No Monte da Transfiguração, né, já no Novo Testamento, todos os presentes ouviram uma voz do céu. Lá, um dos evangelhos que relata isso é Marcos, no capítulo 9. E essa voz do céu disse o quê? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E Miqueias está trazendo os remanescentes para ouvir a voz do Messias, a voz do Senhor, a voz do Deus Todo-Poderoso. Miqueias, então, tipificando o Messias, profetiza aos remanescentes de Israel, que são o verdadeiro rebanho de Deus, e diz a eles: vocês têm um pastor que os conduzirá para fora do cativeiro. Vocês têm um pastor. João 10 deixa muito claro, Jesus mesmo declara lá em João, né? Eu sou o bom pastor. E Jesus continua a sua declaração dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É o que Miqueias está apontando para o bom pastor. Ao mesmo tempo, Miqueias se apoia naquilo que Davi disse, que nós conhecemos como sendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Miqueias, ele chama os remanescentes, ele chama os escolhidos de Deus para olhar para trás e se lembrar de Davi e dizer: olha, lembra o que Davi disse? Vocês são rebanho. Se vocês são rebanho, vocês têm um pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, para nós, hoje a gente olha para Miqueias e vê que ele está apontando para um futuro que ele mesmo não viu. Ao mesmo tempo, Davi estava apontando para um pastor que ele mesmo não viu fisicamente. Nós agora olhamos para trás, olhando para Jesus que veio, que disse que Ele é o pastor, o nosso pastor. Percebe a unidade da mensagem bíblica? Quando quando a Bíblia nos faz olhar para Davi, e Davi olhando para o pastor que o preserva, que o guarda, que o alimenta, Miqueias trazendo o povo remanescente a olhar para esse mesmo pastor, e nós agora olhamos para Cristo que é o nosso pastor. Jesus é esse nosso bom pastor. E o que Miqueias está dizendo? Ouçam a voz do seu pastor. O que Miqueias está dizendo? Olhem para o seu pastor. O que Miqueias está dizendo? Sigam o seu pastor. E Miqueias também usa essa metáfora, né, ou essa imagem do rebanho, não à toa. Ele usa propositadamente. Por quê? Porque era um rebanho de ovelhas. E ovelhas têm características muito peculiares. Ao mesmo tempo que a ovelha é capaz, né, de distinguir a voz do seu pastor em meio a muitas outras vozes, né, ela também é ingênua, ela vive se perdendo, porque ela não tem noção alguma do caminho que deve andar, né, ela vive se perdendo. E tem algumas coisas aqui que, quando eu estava estudando, eu li, né, de Richard Phillips. Ele diz o seguinte: a ovelha também vive se metendo em confusão e se colocando em perigo. Não é assim? As ovelhas são incapazes de se defender, pois não têm armas que possam usar na luta. Elas entram em pânico facilmente. Ovelha não é assim? Entra em pânico facilmente. E ele continua: na verdade, ovelhas precisam ser protegidas de si mesmas. E outro ponto que ele coloca é que as ovelhas são famosas por se afastarem dos bons pastos e das fontes de água, por destruírem o capim disponível e por se meterem em situações impossíveis. A ovelha é assim. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: ovelhas gostam de passear e sempre se metem em encrencas, mas jamais ajudam o pastor em nada. Então elas se metem em encrenca e não ajudam o pastor em nada. O Spurgeon continuou, né, dizendo: nesse sentido,
somos todos como ovelhas tolas, mas nosso bom pastor satisfaz todas as necessidades, remedia todas as enfermidades e perdoa todos os passeios de seu pobre rebanho desviado. Se nós não entendermos que como ovelhas nós somos assim, nós também não vamos reconhecer a necessidade que temos de ter um pastor, de olhar para o bom pastor, que é Cristo. E olha que hoje nós temos muita capacidade física, temos muita capacidade emocional, intelectual, mas quando nós não ouvimos a voz do nosso bom pastor, a gente se mete em problemas. Quando a gente não ouve a voz do nosso bom pastor, nós nos perdemos. Quando a gente não ouve a voz do nosso bom pastor, nós ficamos presos nos arbustos do pecado, do orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, e nós não conseguimos sair sozinhos disso. Quando a gente deixa de ouvir a voz do nosso bom pastor. É por isso que a gente precisa de um pastor. Não só de um pastor, a gente precisa do pastor, que é Cristo. A gente precisa que esse pastor venha até nós e pessoalmente nos proteja de nós mesmos, nos livre dos perigos que nós nos metemos, nos leve onde há de fato comida e alimento saudável e nos preserve contra todos os ataques do inferno. Cristo é esse nosso pastor, Cristo é essa esperança que vem até nós, Cristo é a esperança viva das suas ovelhas. Enquanto para outros, daqueles que não são parte do rebanho de Cristo, as consequências do pecado e a dor do cativeiro são permanentes, para as ovelhas do bom pastor, tudo isso é momentâneo. Para as ovelhas do bom pastor, o choro dura uma noite inteira. E eu quero abrir um parênteses aqui, você vai chorar muito nessa vida. Você vai chorar, e não é aquele choro, sabe, que tem um choro de alegria, né? Parece até um contrassenso, né? Mas tem um choro de alegria, né? A pessoa chora, está tão feliz que acaba chorando, né? Suas emoções saem do eixo lá e ela acaba chorando, né? De alegria. Mas não é desse choro que eu estou falando do choro de dor mesmo, o choro do sofrimento. Nós vamos sofrer muito, nós vamos chorar muito nessa vida ainda. Você vai chorar intensamente por causa das tribulações que você passa, por causa das dores, do sofrimento. Você vai chorar muito e intensamente pelas consequências dos seus próprios pecados. Você vai chorar muito e vai chorar intensamente pela hostilidade do mundo anticristão que te odeia, que odeia a sua família e odeia tudo o que se refere a Deus e que está em você. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a alegria vem pela manhã. Para aqueles que são ovelhas do rebanho, do bom pastor, a alegria vem pela manhã. E quando essa alegria vier, Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima, como diz lá em Apocalipse. Nós vamos chorar muito nessa vida, mas Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Para as ovelhas do bom pastor, a tribulação é leve e momentânea, quando comparada com a glória eterna que experimentarão em breve. Não foi o que Paulo disse? Essa leve e momentânea tribulação, não há como se comparar com a glória que está reservada para aqueles que amam o Senhor. Para as ovelhas do bom pastor, a segurança e a esperança não são uma possibilidade, são uma realidade. E mais uma vez eu digo, Jesus é o nosso bom pastor que pessoalmente nos protege. Ele envia anjos para nos proteger, sim, mas Ele não somente envia anjos, Ele pessoalmente nos protege e nos guarda. Enquanto estamos passando por esse mundo cheio dessas circunstâncias aterrorizantes, entristecedoras e que nos trazem sofrimento e tribulação. Enquanto tudo isso está acontecendo, inclusive com a gente, nós temos a certeza, a convicção e a esperança de que Cristo está conosco, nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos sozinhos. E esta é a mensagem de esperança que os remanescentes que foram mantidos nesta condição por Deus estavam recebendo de Miqueias. Mas Miqueias não para por aí, porque no verso 13 nós vemos mais claramente nessa distinção, né, que Miqueias faz entre os que experimentam a presença de Deus e não rejeitaram a Deus, e aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e rejeitaram o próprio Deus. Miqueias diz no verso 3: aquele que abre o caminho subirá diante deles, eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Os remanescentes, ao contrário dos idólatras, eles desejavam ouvir a voz de Deus, e eles tinham prazer na lei de Deus e meditavam nessa lei dia e noite, mesmo com todas as dificuldades que estavam passando. Eles não perderam a sua fé em Deus, eles não pecaram contra Deus, não tiveram o pecado da idolatria e da imoralidade espiritual e sexual. Miqueias diz para eles, os remanescentes, ovelhas remanescentes: o Messias é também o caminho. O Messias é também o caminho. Não foi não é o que está escrito aqui no verso 13? Aquele que abre o caminho. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Em João 14,6, Jesus deixa muito claro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único, nós temos aprendido isso, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É o único, não tem outro caminho. Não tem essa história de que todos os caminhos levam para Deus. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Somente há um caminho que leva para Deus, e esse caminho é Jesus. Sem Jesus não tem como conhecermos ao Pai, nem chegarmos ao Pai. Não há outra maneira de nós estarmos ligados ao Pai se não for por meio de Cristo. O pastor local, né, os pastores dessa igreja, não podem salvar ninguém. A igreja em si, né, não pode salvar, embora a igreja tenha recebido, né, a autoridade para falar e agir em nome do bom pastor, do próprio Messias, de Jesus, e a igreja ser esse instrumento, né, através do qual a salvação é conhecida. A salvação não é a igreja. A salvação está na igreja, mas a igreja não é a salvação. Por que a salvação está na igreja? Porque Cristo está na sua igreja, e Cristo é a salvação, mas a igreja em si não é a salvação. Se você prestou atenção na EBD, você está entendendo o que eu estou falando. O caminho é encontrado na igreja, mas a igreja não é o caminho. Percebe? Jesus e somente Ele é o caminho da salvação. Jesus e somente Ele é o caminho da salvação. E é isso, essa era a mensagem que Miqueias estava dizendo para os remanescentes. O bom pastor que cuida de vocês, o pastor que não deixa faltar nada, Ele é o caminho. Mas Miqueias também diz que esse Messias, né, Ele é a porta. Jesus também disse isso lá em João 10, dos versos 1 ao 7, que eu não vou ler. E mais uma vez eu quero me aproveitar aqui de Richard Phillips, que ele diz o seguinte: o pastor, né, trazendo uma visão, né, prática ali de como é a vida, era a vida e até certo momento, até certo ponto ainda é, né, a vida dos pastores de ovelhas, né, na região ali oriental. Ele diz o seguinte: o pastor protegia suas ovelhas levando-as para um aprisco, um abrigo cercado de muros com uma única entrada. E era comum em muitas situações o pastor se deitar nessa entrada, protegendo as ovelhas com a sua própria vida. E é essa figura então que Miqueias traz e que nós também precisamos ter. Jesus é a porta,
mas ao mesmo tempo Ele é o pastor que está ali nessa porta, protegendo as suas ovelhas, protegendo o seu povo, guardando o seu povo. Amém? Esta proteção confere às ovelhas, né, outra certeza, outra esperança. Nada pode chegar às suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, as ovelhas preciosas de Cristo, sem antes passar por Ele. Nada chega até nós sem antes passar por Cristo. Richard Phillips continua dizendo: as ovelhas de Cristo estão protegidas de tudo que realmente possa machucá-las, a começar pelo julgamento justo de Deus dos nossos pecados. Mais uma vez, Jesus é a porta por onde as suas ovelhas saem do mundo perdido e entram na esperança redentiva da vida eterna. Jesus é o pastor que conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes da vida eterna. A gente ainda não chegou nesses pastos verdejantes da vida eterna, mas Ele está nos conduzindo para isso. Ele está nos conduzindo para isso. Ao mesmo tempo que nós já desfrutamos do que é ou do que vai ser essa vida eterna, quando nós experimentamos a alegria que vem dele, quando nós experimentamos a paz que vem dele, quando nós somos fortalecidos pela força que vem dele. Nós estamos experimentando um fragmento do que será a eternidade, quando nós estaremos definitivamente com Ele. Porque Ele é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o nosso bom pastor. E Miqueias termina aqui apontando para Jesus como o nosso rei. Ele anuncia, quando ele fala do rei, ele está anunciando e mostrando quem de fato governa a vida e a história das suas ovelhas. Quem governa a nossa vida? É o nosso bom pastor, é Jesus Cristo, é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E embora todas as coisas estejam sob o seu total domínio, as coisas na terra estejam sob o seu total domínio e controle, um dia, efetivamente, Ele vai governar de fato toda a terra, todas as pessoas na esfera civil, legislativa, judicial, econômica, espiritual. Isso vai acontecer em breve. Em breve isso vai acontecer no mundo todo. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor dos senhores, que é Jesus. Todos vão reconhecer que Ele é aquele que de fato governa todas as coisas. Hoje as pessoas ainda podem negar esse governo, mas haverá um dia, quando Ele voltar para reinar com a sua igreja, em que isso será incontestável e ninguém poderá negar, ninguém poderá falar assim: não, você não governa nada, porque Ele estará sentado num trono na terra, governando toda a terra, junto com a sua igreja. Então, ainda que esse governo sobre toda a humanidade vai acontecer no futuro, e apesar de ainda hoje Jesus ter o controle absoluto e o domínio absoluto de todas as coisas, agora, nesse exato instante, Ele controla todos os acontecimentos da história humana, mas Ele governa efetivamente sobre o seu povo. O mundo ainda jaz do maligno. Jesus governa todas as coisas. Na verdade, Ele controla todas as coisas. Ele não permite que nada aconteça sem a sua vontade. Mas o governo efetivo hoje está sobre o seu povo, sobre aqueles que são os remanescentes. Nós somos governados por Cristo. Ele é o nosso rei. As pessoas no mundo podem dizer: não, Jesus pode ser o seu rei, mas não é o meu. E as pessoas no mundo podem viver, de fato, sem estarem sendo governadas por Cristo. Mas nós não. Nós hoje somos governados por Cristo. Ele de fato é o nosso rei. Por isso Ele controla todas as esferas da nossa vida. Por isso Ele nos protege de uma forma como Ele não protege todas as pessoas. Por isso nós temos uma esperança que não é todo mundo que tem, porque nós temos a esperança do Evangelho. Nós temos a esperança que nos é dada por meio da palavra do Senhor. Nós temos a esperança que é o próprio Cristo habitando em nós, porque aqueles que não pertencem a Cristo não são habitação do Senhor e não estão nele. Se não estão nele, não tem uma esperança
esperança real, não tem uma esperança viva. Mas nós que somos dele, nós que pertencemos a Jesus Cristo, que habita em nós e nós habitamos nele, nós temos uma esperança viva, como diz o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta. Cristo é a nossa viva esperança. É por isso que a gente atravessa os mares turbulentos, é por isso que a gente atravessa o vale da sombra da morte, sabendo que nós vamos chegar do outro lado, sabendo que nós estamos guardados, sabendo que mesmo que a vida desse corpo quando a vida desse corpo for embora, na verdade a vida real começa, porque nós estaremos de fato com Cristo. É isso que Miqueias está anunciando. Você tem um governador, você tem alguém que dirige a sua vida, alguém que conduz a sua vida, e Ele é Jesus. Ele é Jesus. Isso significa que tudo em nós, ou tudo que diz respeito a nós, não está à deriva. Nós não estamos largados nesse mundo aí e falando: olha, está aqui uma porção de qualquer coisa e vive aí que eu te espero do outro lado. Não. Ele vai conosco, Ele vai à nossa frente e Ele guarda a nossa retaguarda. Jesus não é um acompanhante na estrada da nossa vida. Não é alguém que está ali do lado assim, puxa, olha que coisa, né, que aconteceu. Não, Ele não é somente um acompanhante. Ele, como eu disse há pouco, Ele é aquele que vai à nossa frente, determinando por qual caminho nós vamos e como devemos caminhar nesse caminho. Mais uma vez, usando a ilustração que o pastor Silvio trouxe aqui na EBD, Ele nos pega pela mão e diz: vamos juntos. Senhor, mas para onde eu estou indo? Eu não sei direito. Mas eu sei. Eu conheço o caminho, eu sou o caminho, venha comigo. E Jesus então nos pega pela mão e vai nos conduzindo, e somente aquilo que Ele permite nos atinge, para fortalecer a nossa confiança nele, não para abalar a nossa fé nele, mas para fortalecer a nossa confiança nele, para mostrar a cada dia quão dependentes nós somos dele, o quanto nós precisamos da força que vem dele, e para nós também percebermos que nesse mundo que nos fere muitas vezes, com a permissão de Deus, como nós de fato precisamos dele. As circunstâncias ao nosso redor não vão mudar imediatamente, e ainda que este mundo tire toda a nossa liberdade, né, de existência física aqui, ainda que esse mundo possa tirar muitas coisas que a gente espera nessa vida, esse mundo nunca vai roubar de nós a possibilidade, não somente a possibilidade, mas a realidade de experimentarmos as bem-aventuranças da libertação do pecado e da salvação eterna. Esse mundo não pode roubar isso de nós. O mundo não pode roubar de nós a bem-aventurança ou as bem-aventuranças de estarmos unidos com Cristo como um único corpo. E é assim que Miqueias termina essa sessão, apontando para o Messias como nossa verdadeira esperança. Como bem disse Hernandes Dias Lopes, Jesus é a salvação vem de Jesus. Ele guia o seu rebanho, Ele vai adiante do seu rebanho, Ele mesmo é a porta. Suas ovelhas entrarão e sairão por essa porta e acharão pastagem. Ele é o Rei da glória. Ele trouxe para nós eterna redenção e Ele mesmo nos guiará à glória eterna. Por isso, eu termino dizendo: não espere por uma mudança imediata das circunstâncias. Não coloque a sua fé numa mudança de circunstâncias. Coloque toda a sua fé e esperança em Cristo.
aquele que é o seu bom pastor, aquele que governa a sua vida. Porque Jesus, sim, Ele é o nosso bom pastor e é o nosso Rei. Amém? Esta é a palavra de esperança que Miqueias traz para o povo remanescente. E esta é a palavra de esperança que Deus traz para nós. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, Senhor e Rei, governador da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque em meio a tantas lutas, desafios dessa vida, a tantas coisas que diante de tantas coisas que nós passamos neste mundo, diante de tanta hostilidade, diante de tantas consequências que nós também sofremos por estarmos neste mundo, o Senhor abre os nossos olhos para que possamos olhar para Ti. O Senhor nos faz voltar para o Senhor e colocar a nossa esperança em Ti e somente em Ti. E nós, ó Pai, sabemos que somos dependentes da Tua graça, somos dependentes do Teu poder, somos dependentes da Tua presença. E nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso pastor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, reconhecendo que nós somos ovelhas do Teu rebanho, que nós pertencemos a Ti, e mesmo em nossas fraquezas como ovelhas, mesmo em nossas confusões como ovelhas, nós, ó Pai, sabemos que Tu és o nosso resgatador, sabemos que Tu és o nosso salvador, sabemos que Tu és o nosso protetor, sabemos que Tu és o nosso provedor, e sabemos que em Ti nós não teremos falta de nada. Que toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa expectativa se confirme estabelecidas somente em Ti. Jesus, nos ajude a caminhar nesse mundo tenebroso, mantendo e preservando a nossa fé em Ti, Pai. Preserva a nossa fé. Guarda-nos, ó Senhor, de todo mal, e livra-nos também de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal. Que a cada dia nós possamos entender e perceber a renovação das Tuas misericórdias sobre nós. E que ao percebermos isso, Senhor, nós possamos ser motivados, impulsionados a vivermos uma vida de santidade diante de Ti, uma vida de total separação do pecado, da imoralidade, da prostituição espiritual. Que pela fé em Ti, somente em Ti, Jesus, nós possamos ser preservados do erro. E se porventura nós errarmos e pecarmos, e de fato, infelizmente nós fazemos isso, que nós, ó Senhor, possamos perceber que o Senhor vem nos resgatar e nos levar de volta para o Teu rebanho, onde nós, no Teu aprisco, somos protegidos, guardados, somos limpos de todas as impurezas que esse mundo lança sobre nós e que o nosso pecado coloca sobre nós. E o Senhor nos santifica, nos justifica, e em Ti nós somos glorificados. Nos ajude, Pai. Ajude meus irmãos, ó Senhor, a olharem sempre para Ti, como ovelhas do Teu rebanho. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos para Jesus, o nosso resgatador, o nosso salvador, o nosso pastor, o nosso protetor, o nosso governador. E que o Senhor possa deixar cada vez mais claro para nós que a nossa vida não está abandonada neste mundo, que nós não estamos à deriva, mas que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos preserva. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos por ser o nosso pastor. Obrigado, Jesus.